Ele é Criador do céu e da terra. Ele é tão grande que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, Ele é fiel. Deus é fiel, Ele cuida de nós. Diante das ondas, diante das dores, Ele está lá. Deus é fiel, Ele cuida de nós. Dentro do vale, dentro da fornalha, meu Deus está lá. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Eu gravei essa pregação lá na minha congregação, amém? Trouxe para a edificação dos irmãos. E foi lido no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Depois, no capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 37 e 38. Depois, o pastor foi para o livro de Gênesis, capítulo 16, versículos do 12 ao 22, amém? Do 12 ao 22. Então, primeiro foi lido no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Depois, capítulo 7, versículo 37 e 38. Depois, Gênesis, capítulo 26, versículo do 12 ao 22, amém? Deus abençoe. 37, 38, 39, depois Gênesis. O livro de Gênesis vai ser 26, capítulo 26. Glórias a Deus. Quem já encontrou, vai se colocando de pé, vai se preparando para nós ler junto a palavra do Senhor Jesus. É bem fácil de encontrar. Glórias a Deus. Jesus e a Samaritana, o tema aqui do versículo 4, né? Glórias a Deus. E diz assim no versículo 13 em diante: e respondeu Jesus e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Agora nós vamos no livro de João, capítulo 7, versículo 37. Né, glórias a Deus, que diz assim, um pouquinho mais para frente, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas jorrarão do seu ventre. Agora nós vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 26, né? Glórias a Deus. E vamos ler aqui no Glórias a Deus, do 12 em diante. Gênesis 12 em diante. Diz assim, Gênesis 26, 12 em diante. E semeou Isaque naquele mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o
invejava. Versículo 15: e todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também a Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tendes feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gera e habitou ali. E tornou Isaque a abrir poços de água que cavaram nos dias de seu pai, nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-se pelo seu nome os que o chamavam seu pai. E cavaram, pois, o servo de Isaque naquele vale, e acharam ali poços de águas vivas. Somente até aqui. Não, vamos ler mais um pouco aqui, porque tem algo bom aqui. E os pastores de Gera porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com eles. Então cavaram outro poço também, contenderam sobre ele. Por isso chamou Sitna, nome difícil aqui, né? Glórias a Deus. Diz aqui no versículo 22: e partiu dali, cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Rehobote, e diz: porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Pode se fechar a palavra do Senhor Jesus e pode louvar a Ele com as palmas, porque Ele está neste ambiente, Ele está neste lugar. Glórias a Deus. A mensagem, meus irmãos, é bem conhecida, né? Louvado seja Deus. Nós vimos aqui que Jesus Cristo aqui, quando encontrou esta mulher junto ao poço que Jacó havia aberto, né? Glórias a Deus. Que aquela mulher vieram tirar água e Jesus pediu de beber, e ela disse para Jesus: como pode tu, sendo judeu, falar a uma mulher samaritana? E Jesus fala para ela, né? Louvado seja Deus: se tu conheceste o dom de Deus e é quem está falando contigo, tu pediria e eu te daria água viva, né? Glórias a Deus. Então o tema hoje, meus irmãos, é aleluia, glórias a Deus, a água que Jesus dá, né? Louvado seja Deus. Aí nós lemos aqui um pouquinho mais na frente no livro de João, capítulo 7 e 37, que Jesus diz que a quem crê nele, né? Louvado seja Deus, como diz as escrituras, rio de águas vivas jorrarão do seu ventre. Nós olhamos para essa palavra, meus irmãos, nós sabemos que quando nós ouvimos a palavra de Jesus Cristo e assim recebemos a mensagem dentro do nosso coração, né? Glórias a Deus, e recebemos a palavra que Jesus ensinou, aleluia, aos seus discípulos. Nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós, aleluia, abrimos dentro do nosso ventre uma fonte de água viva, né? Glórias a Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que a nossa vida aqui nesta terra, ela é praticamente como uma fonte de água, né? Glórias a Deus. A fonte de água, quanto mais você limpa ela, mais ela dá mais água, né? Glórias a Deus. Eu não sei se alguém aqui já foi lá no norte do Brasil, que é o lugar mais seco, né? Glórias a Deus. Que muitas vezes na época da seca, aqueles homens vão até aqueles lugares onde tem mina de água, e ali ele abre o poço e ali começa a jorrar água. E quanto mais você vai limpando, quanto mais você vai tirando a sujeira, mais água vai brotando, mais água vai saindo, né? Glórias a Deus, aleluia. E nós sabemos, meus irmãos, que a nossa vida não é diferente, né? Glórias a Deus. Quanto mais nós vamos limpando a nossa vida das coisas do mundo, mais aumenta a graça de Deus na
nossa vida, mais flui dentro de nós uma fonte de água viva que vai aumentando, vai crescendo a cada dia mais, né? Glórias a Deus. E vai fluindo, vai jorrando, né? Glórias a Deus, a cada dia mais rumo ao céu. Ou seja, a nossa vida, nós vamos produzindo coisas que está, aleluia, dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem para tirar a sujeira de dentro do nosso coração. Ou seja, a nossa fonte, o nosso coração, que era uma fonte suja, que brotava só coisas ruins, só pensamentos ruins, só coisas que não agradavam a Deus. Mas ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, essas coisas que estavam no nosso coração, que não era coisa boa, foram tiradas pela palavra do Senhor Jesus. E aí dentro de nós jorrará uma fonte de água viva, a qual o próprio Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas jorrarão no seu ventre. Então nós sabemos que nós temos uma fonte dentro de nós, uma fonte de água viva, né? Glórias a Deus, que está nos levando à vida eterna, né? Glórias a Deus. Mas o inimigo das nossas almas sempre quer jogar entulho, sempre quer aterrar essa fonte. Foi assim com Isaac, lá onde nós lemos no livro de Gênesis. Foi assim com Abraão antes de Isaac, né? Louvado seja Deus. Abraão cavou o poço e achou água, mas ali os filisteus vinha e tomava, entulhava. Na época de Abraão sucedeu isso, mas Abraão não contendia. Abraão sempre saía daquele lugar, porque Abraão era guiado pelo Espírito, né? Glórias a Deus. E quem tem o Espírito de Deus, ele não entra em contenda. Ele sempre está agindo pela paz, né? Ele sempre é manso, ele sempre é humilde, né? Louvado seja Deus. Quantas das vezes não foi uma e nem duas vezes que Abraão, aleluia, abriu o poço e os filisteus vinham e tomavam, né? Louvado seja Deus. E nós vemos aqui com Isaac também não foi diferente. Isaac foi lá e limpou os poços antigos do seu pai, que havia sido entulhado depois da morte do seu pai, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele está aí querendo jogar pedra, querendo jogar entulho, querendo jogar algo para entulhar essa fonte. Mas você é aquele que tem que fazer a manutenção. É você que tem que cavar, é você que tem que tirar, né? Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela vem sobre nós, mas os nossos pecados, algumas atitudes que nós tomamos, muitas das vezes é nós que tem que tirar. Porque a palavra vem falando, ó, isto é pecado. Só que Deus não vai chegar lá e pegar e arrancar. Ele está falando, ó, é pecado, só quem tem que tirar é você. Quem tem que deixar é você, né? Louvado seja Deus, aleluia. Nós sabemos que uma fonte de água, quando ela jorra, ela tem um percurso a correr, né? Louvado seja Deus. E o destino dela é chegar até o mar, né? Louvado seja Deus. Nós também temos uma fonte de água viva e o nosso destino é chegar ao céu. Só que neste percurso que nós temos que percorrer, que é a nossa vida, né? Louvado seja Deus, nós temos que estar sempre limpando, sempre tirando, né? Glórias a Deus. Nós sabemos como são os rios, podemos fazer uma comparação, né? Louvado seja Deus. Nós sabemos, né? Louvado seja Deus, que quando nós encostamos na beira do córrego, do rio aqui, né? Louvado seja Deus. Quando cai a chuva, né? Louvado seja Deus, você encosta na beira do rio e você vê o tanto de poluição, né? Glórias a Deus. Aí você olha naquela água, você fala, meu Deus, essa água não presta para nada, porque está poluída. E quantas mentes poluídas, né? Glórias a Deus. Quantas pessoas que está, né? Louvado seja Deus, deixando Satanás jogar garrafa, jogar sofá,
jogar pedra, né? Jogar pneu, né? Louvado seja Deus. E você tem que estar atento, porque Satanás quer entulhar esta fonte. Ele quer, aleluia, glória a Deus, fazer de tudo para que a água que tu jorra não tenha vida, não seja contaminada, né? Glórias a Deus. Mas a água que Jesus dá é uma água limpa, é uma água pura, né? Louvado seja Deus. E quem dela tomar, né? Como diz a palavra do Senhor Jesus aqui, quem dela tomar, né? Louvado seja Deus. Como diz aqui, né? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. A água que Jesus dá é pura. Jesus sempre ensina a verdade. Jesus sempre ensina o que leva o homem a se aproximar de Deus. Mas o diabo, o inimigo, está tentando contaminar a tua vida, contaminar aquilo que tem jorrado do teu coração, né? Glórias a Deus. Um rio, quando ele não é tratado, ele acaba sendo entulhado, né? Louvado seja Deus. Mas quando você estar ali sempre fazendo a manutenção, sempre limpando, né? Louvado seja Deus, ele vai permanecer limpo, né? Glórias a Deus. Então nós temos esta batalha, nós temos este trabalho, nós não podemos parar de fazer a manutenção na nossa vida. Por isso é importante nós estar na casa do Senhor. Por isso é importante nós meditar na palavra do Senhor. Por isso é importante nós estarmos cultos, né? Glórias a Deus. Porque através da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós vamos abrindo nossos olhos e vamos olhando para dentro de nós e ver aonde Satanás está jogando alguma sujeira, né? Glórias a Deus. Então, não deixa a sujeira contaminar a tua vida. Não deixe o pecado, né? Melhor dizendo, quem tem o Espírito Santo está entendendo qual é a direção, por onde o Espírito está te levando. Espiritualmente, Jesus está falando, ó, não deixa Satanás contaminar a tua vida, não deixe o pecado contaminar esta fonte, né? Louvado seja Deus, porque você tem uma fonte de água viva, eu tenho uma fonte de água viva, e nós temos que cuidar dela, né? Louvado seja Deus, para que ela não venha parar de jorrar, né? Louvado seja Deus, porque uma fonte entulhada não tem como jorrar água. Então tira a sujeira, tira o pecado, tira a mentira, tira, né, glórias a Deus, aleluia, as vaidades que impede, né, louvado seja Deus, de você, aleluia, beber ou dar nesta água para alguém, né, glórias a Deus, porque quem tem a fonte de água viva, tanto ela bebe como ela também tem para dar para alguém, né, louvado seja Deus, porque a fonte que Jesus nos dá é uma fonte que nos leva para a vida eterna, e quem crê no Senhor Jesus Cristo, né, glórias a Deus, como diz a palavra dele, rio de águas vivas jorrarão do seu interior. Então a palavra do Senhor Jesus Cristo é essa. Nós não podemos ficar desapercebidos e sem vigilância, porque em nossa volta está cheio de adversário querendo contaminar, querendo deixar você aí se contaminar com o mundo, ou seja, fazer aliança com o mundo. E aí é o que ele precisa. Ele só precisa que você abra as portas, né? Glórias a Deus. Uma propriedade que ela é fechada e que ela é cuidada, ninguém entra de qualquer maneira. Mas uma propriedade que não tem dono, aonde todo mundo entra, faz bem o que quer, a qual nós sabemos que existe uma propriedade aí sem dono, né? Louvado seja Deus, que é o mundo virtual da internet. Qualquer um que quiser entrar lá, ele entra, faz seu cocôzinho lá e vai embora. Quem quiser ir lá, vai lá e mexe. E tem gente que ainda vai lá e mexe, né? Por quê? Porque achou porta aberta, porque achou o campo aberto, sem nenhum guarda vigilando, sem nenhum tipo de dono, né? É uma terra sem dono.
o mundo virtual, o mundo cibernético, né? Glórias a Deus. Mas são por esses campos que nós temos que estar atentos, porque é por aí que Satanás está jogando em tudo, né? Glórias a Deus. É por aí que Satanás está aterrando muitos pastores, caindo em pecado, né? Glórias a Deus. Mas se você está ligado em Cristo, você vai fazer como Nabote, vai cuidar da sua vinha, né? Glórias a Deus. Vai cercar, vai plantar e vai colher, né? Louvado seja Deus. Por quê? Porque tinha dono, ele recebeu e ele cuidou. Você recebeu de Jesus o Espírito Santo, então cuide dele também, né? Louvado seja Deus. Porque Jesus estava falando aqui do Espírito Santo, quando ele fala aqui mais embaixo, no capítulo 7, no versículo 39, e isto disse ele do Espírito que havia de receber e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Então esse Espírito, ou seja, essa água, esse gozo que eu e você tem, esse prazer que eu e você tem de estar na casa do Senhor, meus irmãos, isso não tem, né, em todo o coração, isso não tem em todo o mundo. Então é a fonte que Jesus abriu, e você precisa cuidar, porque a fonte que não cuida, ela seca, né? Fonte que não é cuidada, seca. Fonte que não é limpa, ela seca, né? Glórias a Deus. Mas cuide da tua vida espiritual. Não perca a presença do Senhor, não perca o que há de mais precioso da parte de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, né? Glórias a Deus. Muitos já não têm mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de conhecer a voz de Deus. Por quê? Porque já perdeu a sensibilidade do Espírito Santo, já deixou o inimigo jogar em tudo e aterrar a fonte que for aberta pela palavra de Deus, pela mensagem de Jesus, porque Jesus Cristo sempre tem a palavra que limpa, né? Porque a fonte de Jesus, a água que Ele dá, ela limpa nosso coração das impurezas deste mundo, para nos manter limpo, para nos manter produzindo fruto, né? Louvado seja Deus. Fonte contaminada não tem vida. Você já viu alguma água contaminada ter algum ser vivo dentro dela? Não tem. Por quê? Porque a água contaminada não tem como um peixe viver nela, né? Louvado seja Deus. Não tem como produzir, né? Louvado seja Deus. Mas cuide da sua vida, porque a caminhada é longa. O caminho de um percurso de um rio é longo, e até chegar no mar ele corre muitos quilômetros, né? Assim será a nossa vida também. Nós não sabemos quantos dias, mas enquanto nós viver nesta terra, nós temos que estar limpando e deixando que a água jorra dentro de nós, sempre nos purificando, sempre nos deixando, né? Louvado seja Deus, frutífero, né? Porque quando não tem água viva, não tem fruto. Você não vai pegar uma água contaminada e regar uma planta sua, você vai? Praticamente ninguém faz isso. Você pegar uma água já cheia de sabão, cheia de coisa, e jogar numa plantinha sua, você não faz. Por quê? Porque a água está contaminada. Então a água contaminada não tem como trazer vida para ninguém. Mas a água que é limpa, ela traz vida. Se você está limpo pela palavra que Jesus tem falado, você tem poder, você traz vida para aquele que está ali, às vezes precisando de ser regado, né? Então seja uma fonte de Jesus e rega as plantinhas que estão morrendo por aí, né? Louvado seja Deus, com sede, né? Louvado seja Deus, precisando ouvir uma palavra. Mas para nós termos vida, ou seja, a água que nós vamos jorrar essa planta tem que estar limpa, né? Louvado seja Deus, para que venha trazer vida para esta pessoa que Ele nos ouve. Amém? Que Deus, que o Senhor Jesus possa abençoar e falar mais ao nosso coração, porque
Ele não quer que de nosso coração brota águas contaminadas, né? Glórias a Deus. Então, eu e você temos este dever. Isso é particularmente com cada um, né? Louvado seja Deus, porque não é o pastor que vai te salvar, não é a obreira, não é, né? Louvado seja Deus, seu filho, sua filha, seu esposo. Então, a responsabilidade é individual de cada um de nós. Mantemos a nossa fonte limpa e a comunhão com o Senhor, para que o Espírito Santo possa estar sempre jorrando dentro do nosso coração. Glórias a Deus.